Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o assunto do vídeo de hoje é o livro It, A Coisa, do Stephen King. Esse vídeo aqui é o último de uma pequena série sobre o Stephen King. Eu já falei sobre o método de trabalho, sobre o estilo de escrita dele. Se você ainda não viu, os links para os vídeos estão aqui embaixo na descrição. E hoje eu vou fazer uma leitura comentada dos primeiros parágrafos do livro It, para poder ilustrar um pouquinho melhor o que foi abordado nos vídeos anteriores. Mas antes disso é interessante falar de alguns aspectos da obra como um todo. Em primeiro lugar, é uma história bastante longa, pelo menos pelo que a gente costuma encontrar em obras desse tipo, suspense, terror, e o início dela é um pouco mais lento, ela é um pouco mais descritiva, mas da metade para frente a coisa meio que começa a acelerar e a gente não consegue mais largar até o final. Outra coisa digna de nota, e que não vai aparecer aqui, porque afinal de contas eu vou falar só dos parágrafos iniciais, é que o Stephen King dá uma verdadeira aula de como usar os cliffhangers no final de cada cena. Então, se você está passando pela obra do Stephen King para poder estudar, para poder aprender com o estilo de escrita dele, vale a pena prestar atenção nesse ponto. E se você não tem a menor ideia do que é cliffhanger, eu também fiz alguns vídeos sobre o assunto, o link para ele está aqui embaixo na descrição também. E a última coisa que eu vou destacar aqui é a presença de uma personagem feminina bem complexa na história, que é a Beverly. O arco dela toca em temas bastante delicados e eu acho que o Stephen King conseguiu desenvolver a personagem muito bem. Então esse é um ponto muito positivo para a história, na minha opinião. Dito isso, vamos começar a nossa leitura comentada. Como eu havia dito, eu vou focar nos trechos iniciais da obra, né? Então a gente tem aqui capítulo 1, após a enchente em 1957. O Stephen King ele sempre tem essa preocupação de ser o mais claro possível, de não deixar o leitor perdido. Então ele já põe ali uma noção de tempo para poder a gente se situar, né? E começa assim. O terror que só terminaria dentro de mais 28 anos, se é que terminou, até onde sei ou posso contar, começou com um barco feito de uma folha de jornal, flutuando por uma sarjeta inundada pela chuva. Então aqui a gente já tem algo bem característico do terror como um todo, que a gente vê também na obra do Lovecraft, que eu já fiz uma leitura comentada dele aqui e falei coisa parecida, que quando a gente vai escrever uma história de terror, a gente tem que focar justamente nessa ameaça. Vale para o suspense também. O leitor, quando procura uma história desse tipo para ler, ele está curioso em saber o que é isso. Ele não está tão curioso assim a respeito dos personagens. Eles precisam cativar o leitor, mas isso vai se dar ao longo da obra. Nesse primeiro momento aqui, essa questão é meio que secundária. Isso também justifica a escolha do título pelo autor. Geralmente, em histórias de terror e suspense, o título tem a ver com a ameaça, com aquele desconhecido que os personagens vão enfrentar. E quando a história é mais heróica ou mais de aventura, aí o título tem a ver com o protagonista ou com algum aspecto da trama. Então isso é interessante reparar também. E aqui, com relação à escrita do Stephen King propriamente, o que à primeira vista parece ser um spoiler, né? O terror que só terminaria dentro de mais 28 anos, se é que terminou, é na verdade a construção da mitologia desse ser. Então, ao mesmo tempo que isso vai aguçar a curiosidade do leitor, ele também está começando a dar informações que vão ser essenciais para o entendimento do que vai acontecer mais à frente, principalmente relativo à parte 2 do livro. E a questão do barco feito de uma folha de jornal, a gente tem uma série de símbolos aí que eu talvez comente um pouquinho mais para frente. Então, depois que ele já atiçou a curiosidade do leitor, que ele tem muita noção, ele sabe o que o leitor quer a essa altura do campeonato quando vai procurar uma história dele, ele vai se aproveitar desse elemento, do barco feito de uma folha de jornal, para fazer uma descrição do ambiente. Então vamos lá. O barco balouçava, adernava, endireitava-se outra vez, mergulhava corajosamente através de traiçoeiros redemoinhos e continuava sua viagem pela rua Whitcham abaixo, em direção ao sinal de trânsito que marcava o cruzamento de Whitcham com a Jackson. Então a gente nota uma certa solidez na descrição dele, que é um aspecto que eu mencionei no vídeo anterior. Ele quer que você acredite que esse lugar existe de verdade, em todos os detalhes. Então, as 3 lentes verticais em todos os lados do sinal de trânsito estavam obscurecidas naquela tarde do outono de 1957. Também as casas estavam obscurecidas. Chovera sem cessar por toda uma semana, e 2 dias antes também houvera ventania. Em Derry, a maioria das zonas ficara sem energia elétrica, que até então não tinha voltado. Nesse trecho a gente consegue perceber bem tanto a escrita mais coloquial, mais conversacional do Stephen King, a gente percebe o tom de alguém que está contando uma história pra gente, e também o estilo de narração que ele vai fazer. Ele é um narrador onipresente, ele não se prende ao ponto de vista de um personagem ou de outro, ele sobrevoa todo o lugar e dá as informações pra gente sabendo de tudo que está acontecendo. Então ele pode dar um zoom naquele barquinho ali e logo depois ampliar e falar da previsão do tempo, falar de o que aconteceu com o tempo 1 dia, 2 dias atrás, né? Precisa saber fazer isso também, né? O autor que quer escrever de maneira onisciente, ele tem que tomar cuidado para não se espalhar demais e não deixar as informações muito desencontradas para o leitor. Agora a gente encontra o primeiro elemento humano na história, o primeiro personagem,
E aí vem, um garotinho de impermeável amarelo e galochas vermelhas corria alegremente ao lado do barco de jornal. A chuva não parara, mas finalmente havia diminuído. Ela tamborilava no capuz amarelo da capa do menino, soando a seus ouvidos como chuva em teto de zinco. Um som confortável, quase aconchegante. Então olha que interessante como ele começa falando da chuva que tamborilava na capa do menino para logo depois mostrar o pensamento, a sensação que o personagem tem com aquilo. Então ele usa essa metáfora, soando a seus ouvidos como chuva em teto de zinco, para fazer essa transição, né, de fora para dentro. O menino do impermeável amarelo era George Denbrook. Tinha 6 anos. Seu irmão William, conhecido pela maioria das crianças da escola elementar de Derry, inclusive pelos professores que jamais usariam o apelido diante dele, como Bill Gaguinho, estava em casa, recuperando-se da última etapa de um sério caso de influenza. Então tem bastante coisa para comentar aqui. Primeiro, como ele fez a passagem rapidamente para o irmão desse protagonista, no mesmo estilo de alguém que conta uma história de fato. Segundo, como ele descreveu um contexto, né, que acontece na rotina desse personagem de maneira bem contada, então ele não tem pudor em fazer isso. Ele não demonstrou aqui que o irmão é conhecido como Gaguinho e a situação dele dentro da escola. E terceiro, essa mesma situação é uma marca do Stephen King, como eu também já falei anteriormente. Ele trata, nessa história em especial, né, de personagens excluídos, personagens injustiçados, vítimas de bullying. No caso aqui a gente tem o Clube dos Perdedores, né? São personagens que são bem marcados por essas características. Então é dessa forma que ele introduz o Bill Gaguinho, já com elementos de empatia, né? Ele tem essa questão de defender os personagens injustiçados dele. Então a gente já está do lado do Bill Gaguinho contra o ambiente opressor, né? Ao redor dele na escola e tudo mais. E a gente sabe que ele está gripado. Naquele outono de 1957, 8 meses antes de terem início os verdadeiros horrores e 28 anos da demonstração final, Bill Gaguinho tinha 10 anos. Então, o que pode parecer, mais uma vez, um spoiler, né, que ele está dando aqui, na verdade é um reforço à curiosidade do leitor depois dele ter passado todo esse tempo descrevendo o cenário e os personagens iniciais. Então o autor não pode perder de vista isso, ele não pode perder a atenção do leitor. Por mais que ele esteja apaixonado pelo ambiente ou pelos personagens que ele está descrevendo, ele precisa chamar o leitor de volta e dizer, olha, para isso que você está aqui, é isso que você vai ver daqui a pouco. Então o que é a demonstração final? A gente não sabe. Uma última coisa a falar dessa cena é a escolha dos detalhes, né? Como ele faz aqui. A capa de chuva amarela ficou icônica nos posters dos filmes mais recentes. A gente pode ver só o menininho de costas, a gente já reconhece, já tem toda a caracterização do personagem. Então, essa questão de escolher muito bem o que você vai descrever dentro da história é fundamental para você deixar o que você está contando marcante para o leitor. Se você descreve tudo, o leitor não presta atenção em nada. Então, aqui no caso, o Stephen King optou por dar destaque à capa de chuva amarela. Então, no próximo parágrafo, o foco já é o Bill. Então, é interessante como ele fez essa passagem, né, da chuva para o George, do George para o Bill, e começa assim. Bill havia feito barco a cujo lado George agora corria. Ele o fizera sentado na cama, as costas apoiadas em uma pilha de travesseiros, enquanto a mãe de ambos tocava Furelise no piano da sala de visitas e a chuva batia incansavelmente contra a janela do quarto do menino. Então uma descrição breve que conta muita coisa. Então a gente já tem ali uma imagem do ambiente familiar dos dois, uma amostra do relacionamento entre os dois irmãos, né? E é legal como o Stephen King aqui decide voltar um pouquinho no tempo, mas ele faz isso de uma maneira muito suave, sem confundir ninguém. E isso acontece porque nesse ponto a gente já se acostumou com a narrativa dele, a gente já viu que ele vai escrever a história de uma maneira mais livre, né? Sem se prender ao ponto de vista de um ou outro personagem. E conforme ele está mostrando ali como o barquinho foi construído, ele trabalha para consolidar ainda mais esse símbolo na história, né? O barquinho, a fragilidade do barquinho de papel, ele meio que representa a inocência da infância. E ao mesmo tempo o caminho que o barquinho está fazendo ali pela sarjeta, né, durante a chuva, é meio que um presságio da jornada que o grupo de protagonistas vai fazer mais tarde pelos subterrâneos. E aí vem o último parágrafo que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Em cerca de 3/4 do quarteirão, quando se seguia para o cruzamento e o sinal de trânsito apagado, a rua Witcham estava bloqueada ao trânsito motorizado por recipientes para sinalização com fogo e 4 cavaletes alaranjados. Então não tem nada de muito especial nesse parágrafo, a não ser o fato dele ampliar a visão novamente e começar a mostrar de novo os arredores, né, a cidade e as consequências da chuva e como as coisas estão se adaptando a esse acontecimento. Isso aí não é à toa, é mais uma vez para criar essa solidez, para criar uma verossimilhança no ambiente, para quando o elemento sobrenatural for inserido ele causar mais impacto.
E eu poderia continuar a leitura, mas só que o vídeo ficaria muito longo, então eu recomendo a você que prossiga com esse exercício, não só com essa obra, mas que faça o mesmo trabalho com as histórias mais variadas. Não importa se você já domina o ofício ou se você é um autor iniciante, eu garanto que essa é uma excelente maneira de aprender muita coisa boa e de melhorar não só a percepção, quanto a prática da escrita em si. E lembrando que se você gosta de escrever, aqui do lado tem a playlist com a terceira temporada da nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática, e aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!